Oi, gente. Finalmente criei o canal. Fazia um tempo já que eu tava falando para as pessoas que eu queria fazer isso, mas eu nunca tinha coragem e na verdade eu nunca tinha muito nem o que falar. Ainda não tenho muito planejado pro canal. É só um canal mesmo pra gente se distrair, pra gente conversar nesse período de quarentena, que eu acho que tem muita gente que talvez também esteja no tédio, que nem eu. Então é isso. Vamos só conversar. Meu nome é Luiz, eu tenho 20 anos, sou estudante de Direito e agora estou tendo aulas à distância. Que é um saco, na verdade. Não gosto de aulas à distância. Bom, hoje eu pensei em conversar um pouquinho sobre o mês de junho. Tá, pois é, por quê? Porque o mês de junho é o mês do orgulho LGBT. E eu acho que tem muita gente que não sabe muito sobre a história, sobre a origem do mês do orgulho. E eu também não sabia, admito. Eu descobri as coisas pesquisando pra esse vídeo. Ou seja, meio tarde. Talvez eu já devesse saber algumas coisinhas sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês porque eu acho importante a gente ter conhecimento da história de algumas coisas para que fique melhor para a gente poder se posicionar e para poder defender nossos argumentos, defender nosso ponto de vista e entender melhor o contexto que a gente está passando. Porque não tá nada fácil, né? Muitos direitos sendo violados e assuntos como esses são mais importantes do que nunca agora. Tá? Muitas lutas muito importantes sendo... muitas lutas acontecendo, muitas lutas importantíssimas. Para a gente conversar então sobre a origem do mês do orgulho, a gente vai voltar para 1966, nos Estados Unidos. Era uma época bastante difícil para quem era LGBT, porque tinha muito preconceito e muitas leis que proibiam o público LGBT de basicamente viver. Não podia ter afeto, não podia nem vender bebidas alcoólicas para o público gay, porque se houvesse uma reunião de pessoas LGBT, já era considerado desordem, bagunça, etc. Então, muito gay no mesmo lugar não pode. Então, eles não vendiam álcool nos lugares para pessoas que eles sabiam ou desconfiavam que fossem gays. Então, isso influenciava bastante na questão dos bares, né? Porque aí não poderia vender bebidas nos bares. Acontece que em 1966, por conta da Comissão de Direitos Humanos, passou a ser permitida, então, essa venda de bebidas alcoólicas, você só precisava ter uma licença para isso. Acontece que muitos bares naquela região, na região de Nova York, não tinham licença e nem teriam porque eram controlados, a maioria deles, pela máfia. A máfia controlava a maioria dos bares gays. Por quê? Porque a máfia era LGBT? Porque a máfia era LGBT friendly? Não, é porque ela tinha interesses e negócios obscuros, shady, nos bares. Então, ela sabia que era do interesse da comunidade gay para esses bares, porque eles não tinham lugar para se expressar e lá eles podiam ser eles mesmos, podiam dançar, podiam ficar com quem eles quisessem, então era um lugar para eles realmente serem felizes. Inclusive, os bares noturnos, né, essas casas noturnas eram consideradas até um abrigo para as pessoas para jovens gays que não tinham lar ou porque foram expulsos dos seus lares pelos seus familiares homofóbicos. Então era um lugar onde eles podiam ir e se soltar. E aí é claro que a máfia aproveitou bastante. Inclusive subornava a polícia e chantageava as pessoas, os clientes dos bares, talvez para conseguir uma vantagem pecuniária, falando que iriam revelar as suas identidades, né, e revelar que eles são, na verdade, gays, porque isso era o fim do mundo naquela época. Para algumas pessoas ainda é o fim do mundo até hoje. Em 1966 foi concedida então essa questão da licença para que os bares pudessem vender as bebidas alcoólicas para o público LGBT. Porém, vamos conversar agora sobre um bar específico, que foi onde tudo começou, que é o Stonewall Inn. Esse bar foi comprado pela máfia. No caso, Genovese Crime Family, então a família do crime Genovese, comprou o bar, que na verdade era um bar hétero antes, que passou então, depois que a máfia comprou, a ser um bar gay. Depois que compraram esse bar em Greenwich Village, em Nova York, eles registraram o bar como um bottle bar. Então seria um bar onde as pessoas iriam e levariam a própria bebida. Tá? Para eles não terem que ir atrás da licença, de uma regularização oficial. Foi um bar de garrafa. Você leva a sua própria bebida, então não tem a venda de bebidas alcoólicas para o público LGBT, então eles não precisariam dessa licença, teoricamente. Mas isso aí não era verdade. Eles vendiam sim bebida lá.
e tinha vários outros negócios criminosos que aconteciam nesses bares. Por isso que a máfia tinha interesse em subornar os policiais para que eles deixassem os lugares em paz. Batidas policiais nesses lugares, eles ainda eram comuns mesmo nos lugares controlados pela máfia. Só que o que acontecia? Alguns policiais corruptos, que eram subornados pelos mafiosos, eles avisavam algum tempinho antes, tipo, vai ter uma batida policial aí, então você já se prepara. Aí o pessoal, né, do bar, eles escondiam as bebidas alcoólicas, eles colocavam tudo em ordem, para que quando os policiais chegassem não encontrassem nada, né, de criminoso acontecendo. Porém, no fatídico dia de 28 de junho de 1969, 3 anos depois que a família Genovese comprou o Stonewall Inn, a polícia bateu no bar sem avisar. Então, o pessoal da máfia não foi avisado que iria ter uma varredura policial naquele dia. Então, eles foram pegos de surpresa, desavisados, e aí sim foi uma confusão. Eles entraram no bar, agrediram o pessoal. Tinha inclusive uma lei que proibia que as pessoas usassem roupas do gênero oposto. Então, crossdressers e drag queens era uma coisa absurda. Então, eles encontraram várias drag queens lá dentro. Violentaram um monte, e as policiais femininas levavam as pessoas que estavam, tipo, se vestindo do gênero oposto para os banheiros para averiguar de qual sexo a pessoa realmente pertencia. E aí várias pessoas foram presas. E aí, só que ao invés da população e do pessoal do bar, da clientela, ir se dispersando e fugindo e correndo, na verdade os ânimos se agitaram tanto e as pessoas ficaram tão revoltadas que foi uma violência generalizada. Então aí começou o que foi chamado de Stonewall Riots. Então as revoltas no bar Stonewall Inn. E aí foi pancadaria pra tudo que era lado. Num dos relatos que eu vi, teve uma mulher lésbica que ela foi levada à força pro camburão da polícia. E inclusive agredida na cabeça por um dos policiais. E aí ela já lá fora, né, sendo arrastada, ela gritou para a população que estava ao redor, porque depois de tanta comoção, muita gente foi lá ver o que estava acontecendo. Então, muita gente se juntou ao redor do bar. E aí ela começou a gritar e falar, façam alguma coisa, né? Pedir, incitar o pessoal a agir. E aí eles pegavam pedra da rua, jogavam nos policiais, jogaram pedra, jogaram garrafas, jogaram até moedinhas nos policiais, pelo que eu vi. Então, aí foi confusão generalizada, e aí foi pancadaria, e aí muita revolta aconteceu. Inclusive, muitos tentaram se abrigar e se defender dentro do bar, né? Fecharam as portas e tentaram se proteger lá dentro. Mas a máfia depois, os mafiosos tentaram colocar fogo no bar depois que eles viram aquilo, mas logo o departamento de incêndio já controlou tudo e até os próprios locais conseguiram apagar o fogo. Foi, pelo que parece, um dia muito louco e muito péssimo, mas também muito bom. Mostrou essa força, sabe? Que eles não iam aguentar calados esse tipo de opressão, pelo menos não mais. Não mais. E aí essas revoltas duraram 6 dias. Então não foi algo que aconteceu e acabou ali. Foram 6 dias de muita luta e muita batalha, realmente. Durante esses 6 dias de protestos, uma das principais lideranças foi de uma mulher preta, trans e bissexual, chamada Marsha P. Johnson. Então, ela foi uma das lideranças durante esses 6 dias. Então, muita coisa importante aconteceu a partir desse dia 28 de junho. Em junho de 1970, milhares de pessoas marcharam pelas ruas de Manhattan, no que ficou conhecido como a primeira parada gay dos Estados Unidos. Então, eles marcharam do Stonewall Inn até o Central Park. Essa parada ficou conhecida como Christopher Street Liberty Day. Então, o Dia da Liberdade de Christopher Street, que era Christopher Street, no caso, era a rua onde era localizado o Stonewall Inn. O lema deles, o grito de guerra, no caso, era Say it loud, gay is proud. Então, fale em voz alta, gay é orgulho. Ou gays são orgulhosos, têm orgulho. Como vocês preferirem interpretar. Então essa parada, essa marcha, Christopher Street Libertation Day, foi na verdade organizada por uma mulher chamada Brenda Howard. Brenda Howard era uma mulher bissexual que organizou a parada e também a Gay Pride Week, sendo considerada então The Mother of Pride, então a mãe do orgulho, a Brenda Howard. Em 1975, o político Harvey Milk, organizando a próxima parada do orgulho gay, a parada de 78, no caso, ele pediu para um amigo dele, o Gilbert Baker, que era designer, planejar uma bandeira para sinalizar esse movimento.
Foi então criada pelo designer Gilbert a bandeira LGBT, a bandeira gay, no caso, a bandeira do arco-íris. No ano de 1999, quando esse viado lindinho aqui nasceu, Bill Clinton reconheceu o mês do orgulho gay. Em 2009, Barack Obama reconheceu June LGBT Pride, então o junho do orgulho LGBT. Então até 99 era orgulho gay, ou melhor, a partir de 99, 2000, orgulho gay. Então Barack Obama em 2009 reconheceu como o junho como o mês do orgulho LGBT. Temos também outra data importante, que é o dia 26 de junho de 2015, quando foi declarada a legalidade do relacionamento entre pessoas LGBT, ou melhor, entre pessoas homossexuais. Então temos uma linha do tempo básica. No dia 28 de junho de 1969, nós temos os acontecimentos no Stonewall Inn. Logo em 28 de junho de 1970, nós temos a Christopher Street Libertation Day, que foi organizada pela Mother of Pride, né, a mãe do orgulho, Brenda Howard. Seguindo, nós temos no dia 25 de 1978, parada organizada então pelo político Harvey Milk, que teve contribuição do designer Gilbert Baker. Desculpa, gente, eu não lembro exatamente os nomes, eu fico olhando no caderninho. É isso. Então, Gilbert Baker fez então a bandeira do arco-íris. E aí a gente segue para 2015, dia 26 de junho de 2015, quando então nos Estados Unidos foi reconhecida a legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então essa é aí uma linha do tempo bem legal da gente saber, ter conhecimento sobre, porque crazy days. A gente tá passando por um período muito maluco. Eu realmente não sei o que vai acontecer nesse mês de junho. Eu adoro Twitter, eu mexo muito no Twitter, inclusive eu vou deixar a minha rede social aqui embaixo para vocês me seguirem, caso vocês queiram. E eu tinha visto algo sobre Pride Fall, onde a rede sofreria vários ataques de pessoas homofóbicas com vídeos péssimos e invasões de DMs. E ia ser uma confusão, e eu acho que isso vem, né, da gringa, não sei de onde que vem exatamente esse movimento de ódio. Pelo que eu vi no Twitter ultimamente, nada aconteceu de muito grave nesse sentido, mas eu não sei ainda, temos um mês inteiro pela frente. Então eu quero que vocês fiquem a salvo, que vocês fiquem bem, conversem comigo, só aqueles carinhos. Não, mas respondam, comentem no vídeo o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver aqui. Eu quero responder perguntas, eu quero conversar sobre assuntos diversos, quero conversar com vocês e interagir, e para que a gente consiga passar juntos firmemente por essa quarentena. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscrevam no meu canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tá. Elisa, você vai precisar me ajudar muito com os cortes nesse vídeo, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu tô falando a palavra gay? Jesus amado. Elisa, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Eu imploro pra você.